Hoje eu vou falar sobre José. A gente está no fim de julho de 2019 e a situação só Jesus. José foi o homem que mudou a história dos hebreus quando, após ser tentado, ele consegue resistir às tentações da esposa de Potifar. Ele era um rapaz quando foi traído e vendido pelos seus próprios irmãos. Vendido a um povo com cultura diferente, religião diferente, pensamentos diferentes. José era um dos filhos de Jacó que possuía um certo apreço diferenciado por seu pai e seu pai por ele. Ele foi o homem que herdou a túnica colorida e naquela época as cores eram feitas através de sementes e de peixes e isso era um processo demorado e caro e ele foi presenteado pelo seu pai com essa túnica, o que desperta então a indiferença, a raiva, a intolerância nos seus irmãos por querer matá-lo. E ele consegue, de alguma forma, mesmo através das provações, se manter fiel. Ele demonstrava isso porque ele era fiel a Deus e a seu pai. E isso custou justamente ele ser vendido para os amalequitas, embora que a vontade de seus irmãos era matá-lo, mas Judá, Rubens, tinha um plano diferente com ele, de salvar a vida dele. Rubens deixa isso bem claro. Mas, de qualquer forma, ele acabou sendo vendido, chega ao Egito. Chegando ao Egito, ele é comprado como escravo. Comprado como escravo, ele vai trabalhar na casa de Potifar. Trabalhando na casa de Potifar, ele encontra um grande desafio, que é ser casto, servir a Deus e ter a abstinência quanto às tentações. Ele tinha sido ensinado a respeitar a Deus e seguir os seus mandamentos. Ele respeitava o pai, por isso também ele respeitava o patrão. E com isso ele conseguiu seguir em frente, observar as coisas. E mesmo quando a esposa de Potifar tenta ele várias vezes, como diz a história, ele fugia para fora da casa. Ele fugia para fora da situação. Ele nunca estava correndo para dentro. Porque imagina se ele estivesse dentro, a situação fosse mais complexa. Mas ele corria para fora e assim ele conseguia salvar. Mas isso deve ter ocorrido várias vezes. As tentações de José devem ter acontecido várias vezes. E todas as vezes, talvez, os outros funcionários do Potifar viam essa situação. Pois, na verdade, o pecado sexual naquela época era punido com a morte. Mas por que será que José foi preso e não morto? Será que ninguém sabia de nada? Porém, José é preso, castigado, mas mesmo lá Deus estava com ele. José triunfa, voltando, mas não como escravo, mas agora sendo o porta-voz dos faraós egípcios. Ele volta e continua passando por situações difíceis, porque a gente não tem relatos, mas imagina a oposição que José tinha. Às vezes a gente tem essa oposição dia a dia na nossa vida, não é fácil. Eu tenho problema, todo mundo tem problema, que Deus nos ajude a resolver os problemas. Mas com certeza as provações não são maiores que a gente pode passar. E José é um grande exemplo de que a gente pode ver na confiança em Deus, que triunfou, que conseguiu seguir em frente e que com momentos às vezes de raiva, ele tentou fazer justiça com as próprias mãos. Ele chama os irmãos e põe ali eles para comer e de repente ele faz uma artimanha de botar o copo na boca do saco de
cereais do mais novo, de forma que todos eles enxergam a grandeza de José naquele momento, porque enquanto José estava sendo bom, infelizmente eles não entendiam nada, nem conseguiam ver quem era José. Olhavam para ele, mas não viam ele. Mas naquele momento, quando toda dificuldade chega, eles se humilham para ver como está funcionando, como é as coisas. Então aí eles vêm e José se revela. Essa revelação de José é uma coisa que é muito importante. E assim ele consegue ver, e os irmãos conseguem ver, toda a sequência que Deus tinha planejado desde o momento que ele sai. Porque ele comenta, não foi vocês, mas Deus me trouxe aqui para a preservação da vida. Então, a gente consegue ver uma coisa, que ele conseguiu aceitar o que Deus tinha para a vida deles. Isso é o mais difícil de toda a nossa vida. Esse é o resumo da mensagem de hoje. Aceitar o que Deus tem para a nossa vida. A gente vai passar pelo mesmo jeito, a gente aceitando ou não, mas a gente aceitando, a gente vai encontrar uma coisa que não se encontra, que se chama a paz. Eu desejo paz a todos em nome de Jesus. Amém.